falado algum tempo sobre soberania. Foi falado algum tempo sobre soberania na igreja, o pastor falou algumas vezes. Tive no outro culto falando sobre soberania. Falamos sobre vontade humana ou livre-arbítrio, né? Sabemos que o homem em si não tem um livre-arbítrio e há sempre uma agência humana sobre o homem que põe uma vontade em sua alma. Acho que todos recordam disso. E hoje vamos tratar de um assunto que provavelmente nenhum ou quase algum não falará glória a Deus. É mais um assunto de ensino, mas é uma verdade. Muitas vezes falamos em oração, não falamos? Vamos orar, o cristão tem o dever de orar. E o jejum? É um tema que tem sido abordado aqui nos últimos cultos e batido muito sobre isso, né? Quem somos, quais as nossas ações? Ou seja, o que o jejum e oração, o quão somos predispostos a esses dois em nossas vidas. Lembre-se disso. O que isso faz parte de nossa vida? A oração todo mundo sabe. E o jejum? E lembre-se bem, quem é soberano em sua vida? É a sua vontade? Já falamos sobre isso. A vontade humana ou um livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. Já falamos disso, a igreja já sabe disso. Então, quem é soberano em sua vida? É sua vontade? Você tem vontade? Ou é Deus que é soberano? Vou fazer uma pergunta para a igreja guarde isso. Nenhuma dessas perguntas que serão feitas são de respostas, são meio que retóricas, não precisa de pergunta. Não precisa de resposta, né? São perguntas retóricas, mas guarde essa pergunta. No decorrer você vai entender. Onde o ser humano é mais ferido? Ferido mesmo. Onde ele é mais afetado, onde ele é mais ferido. Guarde essa pergunta com você. Vamos ler, eu vou ler em Mateus capítulo 6, que nos diz assim, capítulo 6, versos 5 e 6. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, prestem atenção, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Lembre dessa palavra, publicamente. Você será recompensado publicamente. Mateus 6, no mesmo capítulo, né? Mateus 6, mais para baixo no 16 e 17 e 18 nos diz assim: além disso, quando jejuardes, não sejai como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que os homens possam ver, para que pareça que jejuem. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, preste atenção, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave a tua face, para que não pareça aos homens que jejuas, mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Irmãos, oração e jejum estão no mesmo nível. Não que oração é mais, é o mesmo nível. Agora, quando Cristo, isso é Cristo falando, veio e falou, quando orares, porém quando tu jejuares, ele já esperava que fazíamos. Por isso eu digo, o quão estamos predispostos a essas duas ações em nossas vidas? Porém tem um detalhe, por isso que eu disse que não haveria muitas glórias hoje, porque é uma coisa que realmente vai pegar em nós. É verdade, dói? Às vezes as verdades dói, mas ela também nos ensina em algumas coisas. Amém? Tem duas situações aqui. Você sabia que há duas questões muito importantes nesse meio de jejum e oração que pode implicar ou ajudar? E essa noite vamos falar dessas duas ações que pode ajudar ou pode implicar ou dificultar a sua vida em oração ou o seu jejum.
e é orgulho e humildade. Vamos falar sobre orgulho e humildade. Você pode ter orgulho? Sim, mas que tipo de orgulho você tem? Positivo ou negativo? Tem o orgulho positivo, né? Que é aquilo que eu posso ter orgulho pelos meus filhos, e tem um orgulho negativo no qual vamos falar. Eu não quero falar do orgulho positivo. O orgulho positivo, Deus teve orgulho em seu filho, não teve? Deus teve orgulho em seu filho. Não estou falando de um orgulho negativo, igreja. Deus teve orgulho no seu filho. O que ele disse? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso não é orgulho? Um Deus falar isso de um filho? Escutai-o. Que poder que ele deu para o filho. Vocês estão ouvindo Cristo aqui? Agora escutem. Esse é um orgulho que o pai teve no filho. Porém, não é esse tipo de orgulho que vamos tratar hoje. É o orgulho negativo, né? E a humildade? Não é aquela humildade de uma pessoa ser uma pessoa simples, com uma roupa humilde, vamos dizer, maltrapilho, perdoem a expressão, mas às vezes você vai olhar uma pessoa assim com uma roupa mais rasgadinha, ou isso, aquilo, olha como ele é simples, ele é humilde. Esquece esse assunto. Não, isso ali é um jeito que a pessoa se vestiu. Se ela se sente bem com isso, tudo bem, mas nós vamos falar agora de uma humildade que é verdadeira. E como elas têm efeito? Muitas vezes achamos que qualquer um pode ser humilde. Então, ou como temos orgulho de uma pessoa, não vamos falar disso, mas vamos falar do negativo. Vamos falar do orgulho, que é uma perversão. Orgulho, mas Deus não teve orgulho em seu filho? Teve. Ele sentiu prazer em seu filho. Agora eu estou falando de um orgulho negativo, que ele é uma perversão. Perversão do que, meu irmão? Cristo foi o quê? Humilde. Agora, o orgulho, ele é a perversão da verdadeira humildade. Assim como temos o amor pervertido, todos conhecem que Deus é amor ágape, o único amor puro. E que quando cada um de nós aqui experimentarmos, terá realmente uma experiência com Deus. Agora, esse amor, ele foi pervertido para um amor filéu, baixou o nível. Esse amor filéu é quando você tem amor por outras pessoas. Você pode amar a sua esposa, é um tipo de amor diferente entre casais, mas é um amor filéu, é classificado filéu. Você pode amar seu filho, outra classificação de amor, mas é amor filéu. Você pode amar um outro irmão, sem estar no amor de Cristo, é um amor filéu. Agora existe um outro amor que é mais baixo nível ainda, é o amor eros. Esse eros, ele é um amor de paixão carnal, sexual entre homem e mulher. Ele é mais pervertido ainda. Assim então, o orgulho é uma perversão da humildade. E vamos entender por que isso. Eu vou ler a 2 Timóteo, vocês não precisam abrir, na versão amplificada, a mesma leitura que fizemos agora há pouco. Entenda, porém, isto o quê? Prestem atenção nas palavras dessa tradução. Entenda, porém, isto o quê? Nos últimos dias virão, ou sobrevirão, tempos perigosos de grande pressão e tribulação, difíceis de lidar e difíceis de suportar, porque as pessoas serão amantes de si mesmas, e inteiramente centradas em si mesmas, amantes do dinheiro, incitadas por um desordenado, ganancioso desejo por riquezas, orgulhosas e arrogantes, vangloriando-se com desdém, serão abusivos, blasfemos, sarcásticos, desobedientes aos pais, ingratos e profanos, serão sem afeição humana e natural, serão insensíveis e desumanos, inflexíveis, não admitindo trégua nem apaziguamento. Eles serão caluniadores, acusadores, falsos criadores de problemas, intemperantes, relaxados no moral e na conduta, descontrolados e furiosos, odiando o bem. Serão traiçoeiros, traidores, impulsivos e inchados de presunção. Serão amantes dos prazeres sensuais e dos divertimentos vãos, mais do que em vez de amantes de Deus. Pois, embora ostentem uma forma de piedade, verdadeira religião, a piedade deles acham que é uma verdadeira religião, eles negam, rejeitam e são
estranhos ao poder dela. Sua conduta desmentem e genuinamente da sua confissão. Evita todas essas pessoas, afaste-se delas. O que aconteceu aqui? Fala do que? Piedade, pessoa religiosa. Nós estamos falando agora de orgulho, uma perversão da humildade. Estamos abordando orgulho e humildade. E o que essas pessoas que realmente se afastam da sã doutrina, o que afasta você de Deus? Orgulho, nada mais que orgulho. E você tem orgulho? Vamos ver essa noite se nós, humanos, somos humildes o suficiente ou orgulhosos. Sabemos qual é o significado? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, atitude prepotente ou desprezo com relação às outras vaidades, insolência. Aquilo ou aquele de quem tem orgulho. Então, com esse parâmetrozinho aqui, que eu apenas peguei num dicionário, você sabia que esse orgulhinho, ele é a barreira maior, um muro maior e mais eficaz. Então quer dizer que esse orgulho, ele trabalha bem e muito bem. E que está em onde? No homem. De uma maneira eficaz para podermos receber, ele é uma barreira eficaz para que possamos receber bênçãos através de orações. E se orgulho que essa barreira sair do nosso caminho, vai facilitar as respostas à nossa oração. O orgulho é terrível, é perigoso, é maligno, como um câncer que destrói você e você não o vê. O orgulho nos afasta das bênçãos de Deus para nós. E eu faço uma pergunta: você sabe qual foi o primeiro pecado da história que já foi conhecido desde a criação? Você sabe? Você vai dizer, irmão, é incredulidade. Incredulidade é pecado. Mas ela nasceu da onde? Orgulho. Esse foi o primeiro pecado. E você sabe qual foi a primeira demonstração desse mal que é o orgulho? Você sabe onde foi? E quem pecou? Porque se eu estou dizendo que o primeiro pecado foi orgulho, aonde ele estava? Lúcifer. Lúcifer o quê? Achou-se orgulhoso o suficiente para poder achar que poderia ser melhor que Deus. Irmãos, lembre-se, quando você tem orgulho de si mesmo, você se acha maior e mais superior a outro. Então, se Lúcifer caiu porque quis um reino maior e mais brilhante do que Cristo, é porque ele tinha orgulho. Agora, Lúcifer foi um anjo, veja bem, que estava no céu, ao lado de Deus, levantava adoração. Agora imagine nós, o quão estamos suscetíveis a esse mal que se chama orgulho. Se o pecado do orgulho pode ter sido cometido lá no céu, fazendo com que um anjo pudesse perder esse lugar, quanto mais nós, suscetíveis a essa natureza pecaminosa que está nesse corpo, que uma vez foi alterado do original para levar consigo o orgulho. Agora, veja bem, isso é lógica. Todos nós aqui sabemos que Lúcifer caiu, todos nós aqui sabemos que Eva não pecou comendo uma maçã, que foi adultério e que foi por uma palavra. Agora, aonde foi introduzido o orgulho na raça humana? Lá no Éden. Se nós hoje temos orgulho, é porque ele começou no Éden. E isso veio porque o seu gene, o seu DNA, ele foi misturado. Era o original e foi misturado na raça humana. Por isso que todo ser humano hoje é orgulhoso. Dói falar isso? Vocês são orgulhosos? Não, eu não acho que eu sou orgulhoso. Vamos lá. Quantos acham que não tem orgulho? Como já sabemos, vem de muito tempo. Desde Éden? Não, desde cima. Uma parte difícil, irmãos, é escutar alguém dizer que nós temos orgulhoso. Se você fala com uma pessoa e aquela pessoa, você é um orgulhoso. E vamos lembrar então de alguns detalhes. Eu anotei alguns pontos aqui. Rede social é um dos pontos. Onde é que está a rede social hoje?
Você conhece hoje o WhatsApp, Instagram e Facebook e muitos outros aí que talvez a gente não conheça ainda. E o que você vai postar na rede social? Os seus status. Como você está. Sua melhor foto de perfilzinho para botar no WhatsApp, no Instagram. Ver o foco, ver uma forma mais bonitinha. A moda. Você está acompanhando a moda? Isso tudo é o quê? Isso não é orgulho? Mas se não, tudo não está dentro do orgulho? Arrogância, soberba, isso está dentro do orgulho. Mídia, sabemos que todo homem, ele recebe uma interferência, a sua alma age conforme o que está no seu espírito. Ou seja, se nós temos algo te influenciando, o seu espírito, isso vai para a sua alma. Já estudamos isso aqui. Então, se há maus espíritos te influenciando, isso vai cair na alma. Agora, se o bom Espírito Santo está te influenciando e a palavra entra, isso vai na tua alma. Pelos frutos os conhecereis, indiferente de que tipo de fruto. Não estou falando de fruto bom. Entenderam? Então, a mídia é um assunto. Você vê muito mídia, a mídia vai te influenciar. Ela vai te influenciar a palavra de Deus? Não, ela vai te influenciar outras coisas. Isso vai acontecer aonde? No teu ego, no teu orgulho. Homens que dizem ter o discernimento e coisa tal, ou dizem assim, esse é um bom pregador. Aí aquele homem que recebe isso, ele não vai correndo lá e dizer assim, não, isso não é meu, isso é de Deus, não olhe para mim, olhe para Deus. Aí é o problema. Obrigado. O que é isso? Egocentrismo, orgulho. Aquele irmão ali toca muito bem. Se eu chegar e falar, irmão, você é um bom... E ele já parar e aceitar aquilo ali, o que entrou nele? Pensamento, gerou, encheu o orgulho dele, o seu ego. Tomem cuidado com isso. Irmãos, muitas vezes nós julgamos ser melhores que outros. Isso não é verdade? Se julgar, eu não faço isso. Tem certeza que você não faz isso? Então vamos ver. Se passar um bêbado ali na rua, se passar uma prostituta, ou passar uma mulher mal trajada, você se acha melhor e maior que eles, porque você está aqui dentro? Nós estaríamos lá se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, transformando nossos corações. Você dá glória a Deus, porque o sangue de Cristo te redimiu. Então, vocês lembram de um assunto que o Mombrana chegou numa lanchonete, uma mulher estava usando uma roupa muito curta, e ele queria que queimasse, tocasse fogo ali? Isso lembra quem? João, né? O que aconteceu? O Espírito Santo chamou ele lá no cantinho assim, se eu tiver que queimar, vou te queimar também. Olha aqui, e mostrou o planeta sendo todo encoberto pelo sangue de Cristo. Agora, nos achamos melhores que outros? Orgulho. O orgulho de Jó, Deus teve que quebrar ele e mostrar uma humildade. Jó fazia todas as obras. Ele orava, ele fazia isso, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, por sua família, mas tinha um probleminha muito sério, Jó. Ele achava que era justo demais, ele achava tudo isso. E o que acontece? Orgulho. Ou não é orgulho? Bateu em Jó. Mas quebrou, moeu Jó, todos conhecem a história, até que Deus mostrou, aquele é justo, aquele é humilde. Ele teve que reconhecer isso. O orgulho do homem vem da carne do homem, que pecou desde o Éden, ou seja, desde quando houve alteração de DNA. O homem não pode ter orgulho porque se coloca acima de Deus, como Lúcifer quis. Então, se nós temos orgulho, irmão, isso aí, eu estou falando assim, mas pare para pensar. Eu não tenho orgulho. Como que não tem orgulho? Todo mundo tem um pouquinho de orgulho, queira ou não queira. Agora, essa é a pior parte, você aceitar que está sendo falado que tem orgulho. Essa parte é difícil. Por quê? Se o homem tem orgulho, ele vai querer ser maior que o outro. Agora, você quer ser maior que Deus? Por isso que temos que extirpar o orgulho de nossas vidas. Imagine você maior que Deus. A carne se inclina para as coisas da carne, por isso
falamos de jejum. O que o jejum faz? O jejum quebra a vontade da carne e dá passagem para o espírito. Ou seja, o jejum que foi lido ali, que Cristo esperava que nós fizéssemos, vai quebrar a vontade da carne. E o que está aqui na vontade da carne, que foi colocado lá no princípio? Orgulho. Por isso que quebramos o orgulho com um passo, que é o jejum. Não que você vai ser humilde. Eu estou falando que você vai quebrar o seu orgulho com o jejum e oração. Esse é um passo. Agora tem um detalhezinho que todo mundo faz, né? Eu acho que não tem quem não escape disso. Mano, eu não quero comer porque eu estou de jejum. Hoje eu estou de jejum, eu não posso. Não, eu estou de jejum. Não posso, nada. O que é isso? Orgulho. Por que você precisa falar? A palavra não fala em segredo? Orei. Estou falando que orei. Orgulho. Aquela pessoa ali, foi bem na vida dela porque eu estou orando por ela. Orgulho. Para que falar? Você só está alimentando mais o seu orgulho. Egocentrismo. Você falou, está bem sucedida porque eu orei por ele. Mas, irmão, isso não é ordenança? Orais uns pelos outros? E aí, você precisa falar que está fazendo isso? Ou simplesmente você faz como caminha? O homem achando que é humilde. Meu Deus, esse realmente é o maior orgulhoso. Eu sou humilde. Vocês sabem que eu sou humilde. Vocês vão acreditar que eu sou humilde? Não precisa falar para ninguém, mas eu me achando que sou humilde. Eu sou orgulhoso falando isso. Todo homem é humilde. Então vamos testar a tua humildade. Todo homem é humilde até que se pise no seu calo. Quem é que nunca foi pisado no calo aí? Já pensou? Eu estou passando aqui, pisei no pé da minha esposa, ela mas tu também estava com esse teu pé aí? E aí? Pisei no calo de um, já se irritou. E o outro ficou mais irritado ainda porque deixou o pé. Dois orgulhosos. O homem, eu faço, eu sei, porque fiz, porque faço. O que vai ser de mim? As coisas acontecem porque eu faço. Eu sou o bom. O que é isso? Orgulho. Está na hora de cada um botar a mãozinha na consciência e saber que é orgulhoso. E pedir para Deus que quebre esse orgulho. Porque, meu irmão, sem orgulho, sem espírito. E sem espírito, vocês sabem para onde que não vão, né? Comportamentos do orgulhoso: não aceita repreensão. A pessoa não reconhece erros e não aceita ser corrigida, né? Eu que errei? Tenho certeza que foi eu que errei? Não pede ajuda e não pede perdão. Mesmo ela precisando de ajuda, ela vai e tenta fazer sozinha, dá tudo errado. Além de dar tudo errado, não pede perdão e diz que a culpa não é dela, é do outro que não ajudou. Para ela, o perdão é uma fraqueza e a pessoa se sente pisoteada. E a terceira? Eu duvido quem aqui nunca fez isso. Quer tudo do seu jeitinho. Cada um aqui tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma de expressar orgulho. Todos estamos juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Mas isso é verdade. Eu quero do meu jeitinho. E se não for desse meu jeitinho, o que é isso? Tudo isso e muitas coisas estão dentro do orgulho. E muitas vezes não vimos. É como uma célula que se apostata. Você sabe o que é o câncer? O câncer é uma célula sua que ela se apostatou. É como o orgulho, a humildade tem o orgulho. O que orgulho foi? Se apostatou da humildade. E o que essa célula faz? Uma célula de câncer, ela se apostata do teu corpo. Ela não trabalha mais para o teu corpo. Ela agora vai trabalhar contra o seu corpo. E o que ela vai fazer? Converte uma outra célula e converte uma outra célula até virar um tumor. E você não vê. É isso que o orgulho faz com você. A mensagem influência de outro. Agora, porém, quando
Este rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande influenciado, Isaías, e os justos naturalmente desceu o reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autoconfiante. E aí é onde você comete seu engano, aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota, é porque eles começam a sentirem autoconfiantes. Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo, que não importa o que Ele apresenta diante de você, você fará a sua escolha, você fará a sua escolha, queira você desse jeito ou não. Você tem que continuar a servir a Deus, não importa o que você fez há 10 anos atrás ou o que você faz agora. Aí o Mombrana continua falando desse rei. O rei chegou a um ponto que ele pensou dentro de si mesmo, que ele ficou exaltado, orgulhoso entre seu coração. É isto que acontece conosco. Se você me perdoar a expressão, isso é o que acontece com nossas igrejas por todo o país. Tem pessoas boas ali dentro, algumas das melhores do mundo vão à igreja. Eu penso que as melhores do mundo vão à igreja. Porém a coisa é, o sistema organizacional fica exaltado. Por que você pensa que é lá fora a denominação? Nós muitas vezes nos denominamos sentado ali dentro. Aqui, você mesmo ser um sistema denominacional e se exaltar. Isso é o que acontece com os metodistas, isso é o que acontece com os batistas, isso é o que acontece com os nazarenos, os peregrinos da santidade, com os pentecostais, exaltados, rebeldes, egoístas e orgulhosos, para os quais não se pode dizer nada. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações, é porque eles se tornam tão sabichões que ninguém pode dizer nada, e por edificar a si mesmos em voltas de argumentações, na qual falamos agora, com os irmãos, eles edificam a si mesmos em torno dos seus credos, e quando fazem, eles deixam Deus para trás. Vocês viram o que o orgulho faz? Falar do orgulho é muito fácil. Eu simplesmente falei um monte de pontos aqui. Você concordou? Se você concordou, amém. Se você não concordou, medite mais um pouquinho. É fácil nós apontar o orgulho, e que realmente somos pecadores, que temos orgulho na nossa vida, e reconhecer que tem orgulho. O difícil é saber sobre esse ponto agora, humildade, e achar que temos. Esse é o difícil. Você pode reconhecer que tem orgulho? Pode. Dói um pouquinho? Dói. Agora essa parte de transição pior, que achamos que sabemos alguma coisa sobre humildade e que temos humildade. Humildade não é você pensar em ser uma pessoa simples, como eu falei, aquela pessoa vestida daquele jeito, né, ou uma boa pessoazinha, né, em estado de estar naquele momento, ou vestindo-se daquele jeito. É uma baixeza, ou seja, uma baixeza de espírito, para que possa dar passagem. Vocês podem me dizer quem era mestre nisso? Cedeu seu direito? Simplesmente deu passagem para que o Espírito de Deus tomasse? Cristo. Ele baixou-se. Lucas 14:11, porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Foi assim com Jesus e Lúcifer. Lúcifer foi um ser criado por Deus, mas ele buscou a igualdade com Deus, escorregou e caiu. O que aconteceu? Ele quis igualdade. E o que um orgulhoso quer? Ser melhor que alguém. Jesus tinha igualdade com Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se aonde? Até a morte de cruz. Cristo manifestou uma humildade. Irmão, mas Cristo era humilde. Mas você vai entender por que Cristo era humilde. Mais para frente vamos chegar a isso. Por isso Deus o exaltou tão grandemente, né? Como Deus ensinou seu filho, vocês sabem, tivemos estudo aqui, Deus entra no templo, e de Deus sai aquela pequena luz que era o Cristo, e eles estavam ali conversando por algumas centenas, milhões e bilhões de anos, eu não sei, antes de criar qualquer coisa. Deus ensinou a seu filho muitas coisas, falou do plano
E você acha que não mostrou a ele como ser humildade? Então, nós estamos agora falando de humildade. E Cristo foi o quê? Exemplo de humildade. Então, o caminho para cima é para baixo. Significados de humildade no grego. Humildade. Segundo a definição do dicionário Aurélio, de língua portuguesa, o dicionário já diz: humildade é a virtude que nos dá sentimento de nossa fraqueza. Humildade é o quê? Uma virtude. Somos virtuosos com a carne que vem pecando desde o Éden? Esse sentimento, essa virtude, está no ser humano? Então, humildade é o quê? Uma virtude. Guarde isso. A palavra humildade tem sua origem no grego antigo, e sua fonte foge um pouco do conceito que temos do termo a palavra que originou humildade. Foi a grega humus, que é H-U-M-U-S, que significa terra. Este mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem às palavras homem e humanidade, significando primeiramente terra fértil. Quem vocês são? Vocês são jardim, não são? E um jardim tem que ter o quê? Uma terra fértil para poder florescer. Porque senão, lembre da parábola que a semente é jogada? Uma caiu nas rochas, outra entre os espinhos, outra o pássaro veio e comeu, e outra só caiu em boa terra fértil. E isso floresceu. Somos o quê? Terra fértil. A criatura nascida da terra se desenvolveu até ser significado que conhecemos hoje, humildade. Obviamente tem a mesma origem de humus, e vem do grego humilis, que significa literalmente aquilo que fica no chão. Na antiguidade, muito remota, os moradores das margens do rio Nilo aguardavam com grande expectativa a época das cheias, pois logo em seguida as margens estariam repletas de humus. Essa é como fosse uma pequena planta, né? Assim, poderiam processar as semeaduras, porque logo mais teriam colheitas abundantes. Reforçamos a origem da palavra humildade, que vem de humus, matéria orgânica. Olha só, onde você pode colocar isso? Matéria orgânica em decomposição, que serve de alimento ou adubo para o crescimento de todos os elementos do meio biótico. E Cristo foi o quê? A semente que morreu para que desse vida para vocês. Ou não é assim? Humildade é a capacidade de uma pessoa, eu só vou apontar uma pessoa por isso aqui, e vocês sabem quem está aqui em cima. É a capacidade de uma pessoa tem de fazer a outra crescer. Nos esclarece que a humildade reflete-se em todos os domínios da natureza, patrocinando o progresso e a renovação. Afirma que tal virtude, pessoal, eu estou pegando esse exemplo que eu busquei lá, que é uma palavra que foi derivada do grego e foi trazendo por estudos. Olha, afirma que tal virtude é uma virtude e bate nisso. É o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Então, quem é você? E quem é Deus, que é muito maior que um universo? Soberania. Estamos falando sobre soberania. Quem é soberano? É Deus. Agora você tem que reconhecer essa soberania. E você tem que reconhecer quem você é. Porque Ele vai te pôr numa situação de humildade. Reconhecemos de nossa pequenez diante do universo. E que a falta dela, a falta de quê? Da humildade. Que a falta dela faz surgir na alma humana sentimentos doentios, tais como orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que por sua vez geram discórdia e delinquência. Sem humildade, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, sem se atentar da condição transitória do espírito nos carreiros evolutivos. Ou seja, a pessoa, além de não ter humildade, ela está à mercê de espíritos que influenciam sua vida espiritual e bate aqui. Nessa condição, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, causando depressão nervosa e desequilíbrio emotivo.
ulceração e disfunção celular, chegando até mesmo à loucura e dolorosos conflitos passionais. A criatura que carrega em si a virtude da humildade aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar. Quem fez isso? Quem morreu? Quem sofreu calado? Aceita o constrangimento de obrigação de trabalhar e servir em benefícios de todos. A humildade não é servidão, mas sim independência que nasce no íntimo do espírito, oferecendo apoio à permanência e renovação para o bem, olvidando o mal. Agora, se o mundo todo tivesse as pessoas que dizem que lá fora tem pessoas humildes, elas não teriam que ser pessoas amorosas e não ter nada disso aqui? Depressão e tudo mais, a pessoa, ela chega à loucura e é humilde. Agora, uma pessoa que realmente está sobre uma humildade, vai ter loucura na vida dela? Nunca esqueça, né, que a palavra fala, a loucura, a sabedoria de Deus para os homens é loucura e assim vice-versa. Mas então, por que Deus exaltou, né? Porque ele se humilhou, quem? Cristo. Cristo se humilhou porque nele já havia a humildade desde o princípio. E por que Deus exaltou? Mensagem que fostes ver. Agora muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi um maricas. Cristo foi maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus homem. Ele era Deus conosco, Emmanuel. Ele foi mais humilde dos homens. Mas você pode, agora esse é o problema que o Mombrana fala, mas você pode ser humilde demais. Você quer ser humilde? Então seja humilde demais. E olha o que acontece. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Ele foi humilde o suficiente para louvar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas para fora do templo. Se Cristo fosse uma pessoa humildezinha, pobrezinho, coitadinho, ele ia lá no templo fazer o que fez? Então nós estamos muito errados sobre humildade. Agora, por que se humilhar e como se humilhar? Vamos tentar entender isso, né? Vamos pensar nisso. Você sabia? Eu só vou voltar a uma situação aqui. Vocês lembram que eu falei ali alguns parâmetros para vocês, que disse sobre o orgulho do homem? Eu não sei se eu fiz essa pergunta, eu vou refazer. Onde o homem, marquem isso, onde o homem é mais ferido? No seu orgulho. Agora, por que se humilhar, né? Você sabia que a humildade é uma condição em que você se encontra através de uma soberania. O que estamos falando? Soberania. Falamos de orgulho e humildade. Está bem? Você tem que saber quem é soberano e quem você é. Agora, soberania é uma condição que você se encontra, humildade é uma condição que você se encontra através de uma soberania. Humildade, através de uma soberania, e que é essencial e traz consigo uma oração eficaz. Você sabe quem você é? Você sabe quem é Deus? Se você sabe isso, então você vai saber o que é soberania. Por que então a humildade está por isso? Quantos aqui sabem o que é graça? Irmãos, graça é o seguinte, falamos assim, que a graça de Deus esteja contigo, a graça isso, a graça aquilo. Muitas vezes, às vezes não sabemos nem o significado de graça. Amém? Todo mundo sabe, né? Assim seja. E graça? Graça é o seguinte, se eu vejo que esse meu irmão está precisando de alguma coisa, eu tenho compaixão por ele, eu tenho amor por ele, eu vou e faço algo por ele, e isso se chama graça, e ele não tem como me pagar, ele quer, mas não pode, isso se chama graça. Eu tive graça aos meus olhos perante ele, então se eu posso fazer, eu vou fazer, e eu não quero nada em troca, eu só fiz porque eu amo fazer. Isso é graça. Por isso que se diz que graça é um favor imerecido, é uma obra do amor de Deus em sua vida. Então, se Deus te ama,
Como ele vai manifestar esse amor na sua vida? Através da graça, que é uma obra que vai estar em sua vida. Isso é graça, é simples. Ele fez, você não pôde pagar, e é um favor. Por quê? Porque você não poderia fazer. Por isso que a humildade de qual estamos falando hoje vem de um soberano que tem amor por você e que vai te dar hoje o espírito de humildade. Ninguém é humilde por si só, só é humilde por um espírito. Tiago 4,10: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, é você quem faz a humildade? É você que faz ser humilde? Sim. Mas, irmão, você não diz que somos orgulhosos, arrogantes, cheios de si, e diz que não podemos ser humildes? Você não pode ser humilde, mas você pode manifestar a humildade. Você tem que estar em humildade. É diferente de querer ser humilde. Você tem que estar numa humildade e não querer ser humilde. Para se humilhar, você se humilha. Deus não fará isso por você, você é que faz. Ou seja, eu quero ser humilde, eu vou procurar ser humilde. O que eu tenho que fazer para me ser humilde? Quais são as obras? Nenhuma. Você vai entrar debaixo, não é você que entra, já vou falar isso, tá? A palavra é promessa, ela tem poder, e você crê nisso. Agora o Espírito Santo é que manifesta, você está debaixo da unção desse agente que é o Espírito, e eu agora sou humilde? Não, esse Espírito trabalha na minha vida, então eu estou numa humildade. Está aqui o Espírito, eu estou numa humildade, não estou? Se eu estou aqui, agora a humildade de Deus tem que ser manifestada em mim. Então eu tenho que agora manifestar a obra da humildade. Eu vou ser bonzinho? Muitas vezes você não precisa ser bonzinho, você tem que ser firme. Mas você reconhece quem é humilde? Vocês entenderam? Que a humildade é o Espírito sobre a pessoa. Você tem que estar sob, ou quer dizer, debaixo de uma humildade para poder ser humilde. Então, meus irmãos, ninguém é humilde se não for um toque do Espírito. Nós estamos falando de humildade, não estou falando daquela pessoa ser simples. Está bem? Então, você está sob a influência do Espírito, sob a unção. Olha só, você está sob a influência do Espírito, sob a unção de humildade, para que você agora se torne humilde, ou comece a refletir essa humildade em sua vida. A mensagem Invasão dos Estados Unidos nos diz assim: Pai, enquanto a grande treva está acontecendo, a batalha e o diabo invadindo os países, invadindo os púlpitos, invadindo as igrejas, invadindo as pessoas, invadindo os negócios, invadindo as cidades e as escolas e os lares, Deus, ajuda-nos a permanecermos, puxarmos rapidamente a espada, lutarmos por Deus, assim como Moisés e os levitas fizeram ali quando o pecado estava no arraial. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos agora, abençoa-nos e mantém-nos humilde. Quebra-nos, Senhor. Deus, tu disseste: aquele que sai semeando em lágrimas voltará sem dúvida, regozijando, trazendo consigo molhos. Deus, quebra-nos em pedaços, molda-nos novamente, Senhor. Nós estamos saindo fora do caminho. Eu estou mesmo, Senhor. Eu estou chegando a um ponto que fico pensando em quantos comparecerão ao meu encontro. Deus, eu desejo que tu compareças. Venha, Senhor. Cristo, vem, Senhor. Quebra-me completamente, molda-me outra vez, Senhor. Nunca me deixes colocar aquelas coisas em minha mente. Deus, mantenha-nos longe de mim. Ou seja, o pensamento do orgulho vem por uma coisa que realmente veio de fora. Você sabe que a vontade do homem é exercida por uma influência, por um mau espírito. O espírito, já falamos, ele está controlado, ele se vê na mente, a alma no coração, não é isso? Então, se esse espírito te influencia, gera maus pensamentos, e isso desce ao coração, assim como a palavra de Deus. Como você acha que a palavra de Deus vem em revelação para você?
Se você ler, se você é um leitor, você vai compreender isso, porque você vai chegar um dia que você não compreendeu aquilo, mas ela está na sua mente. Agora, quem tem o trabalho de puxar daqui e jogar para cá? É o Espírito Santo. Por isso que se diz que a evidência do Espírito na sua vida é a revelação da palavra de Deus. Mensagem, o princípio e o fim da dispensação. Impõe tuas mãos curadoras sobre eles, e se o diabo vier causar pequenas diferenças, cura, Senhor, rapidamente com o bálsamo de Gileade. Conceda, Senhor, derrame o azeite da unção sobre eles. Faze-os humildes de coração, afáveis de alma, que eles possam andar nas pegadas do Senhor. Então, nós vemos que você não pode ser humilde porque quer. Você pode ser humilde porque está sob uma condição de humildade, e aí sim vai ser humilde. Mensagem no super sinal. Mas quando o amor vier, ele permanecerá para sempre. O amor é sofredor, ele não trata com leviandade, ele não se soberbece, ele não se porta mal com indecência, mas ele nos deixa humildes. Quem que te deixa humilde? O amor que falamos lá do princípio. Que amor é? O amor ágape. Esse te deixa humilde. Por quê? Se você disser que o Espírito Santo está aqui ao meu lado agora, ele é o quê? Ele é todas aquelas virtudes que sabemos. Só que Deus, você pode simplesmente falar Deus em uma palavra: amor. Então, se o amor por você gerou aquela graça, ele vai dar-te essa humildade pela graça. Compreendem? Amor gera uma graça, que é uma obra, e traz convosco a humildade. Isso é uma virtude, estamos falando dessa uma virtude. Mateus 11:29, tomem sobre vós o meu jugo. O que é esse meu jugo? Minha justiça. Quem é a justiça de Cristo? A justiça de Deus, meus irmãos. Não é eu que sou justo, não é a minha justiça, mas a justiça em vocês. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Colossenses, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. O que é essa compaixão? Não que você vai se revestir, isso aí é ato divino. Compaixão, revistam-se de amor, bondade, humildade, mansidão e paciência. Atributos, virtudes de um espírito, aonde? Em sua vida. Você está convencido que você é humilde por conta? Não pense que você pode ser humilde em você mesmo, porque aí também já é orgulho, e Deus não pode agir. Mensagem, imagens de Cristo. Que diferença do suposto cristão que reflete hoje? Que diferença? Ora, o assim chamado cristão hoje quer ser servido. Ele começa pensando que é alguém. Estão vendo? Que diferença quando ele que diferença de quando ele o refletia? Quem? Cristo. Ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir, o maior entre vós, o servo de todos. Temos visto hoje que a nossa tendência moderna em cristianismo é: eu sou alguém e você não é nada, ou é errado, não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo da maneira errada. Deus não quer que façamos isso dessa maneira. Nós cantamos o hino ser como Jesus, mas quando se trata de se humilhar, o nosso orgulho e nos tornar humildes como ele fez, então nos recusamos. E ao fazer isso, o homem formou denominações onde pode se separar, aparentemente não tem espírito. Como disse a Escritura, eles se separam pertencendo a tal e tal igreja. É uma igreja maior, é uma igreja melhor. Nossa denominação é uma denominação maior. Ou seja, olha só um orgulhinho pintando aí. Somos da mensagem, somos do tabernáculo, temos a verdade, temos a palavra. Eles lá não tem nada. O que é isso? Orgulho. Até nisso tem que ser quebrado. Isso não é agir como Jesus, isso não reflete seu amor e sua personalidade.
Provérbios 11, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Tiago 3,5, essa é boa. Assim também, a língua é um pequeno membro. Membro de qual? Da carne, que é o que? Alterada do original, não é? Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia? É a sua língua, a minha língua. Mas para que se humilhar? Faça a pergunta. Porque a palavra de Deus diz: aquele que se humilha será exaltado. Para que então vamos nos humilhar, meus irmãos? Eu estou falando agora de humildade. Você tem que se humilhar, você tem que ser humilde. Para que eu tenho que me humilhar? Para ser exaltado? Amém? Eu quero ver quantos vão dar amém e eu vou dar a resposta depois. Vocês têm coragem? Agora pensaram, né? Para quê? Se é esta visão que você quer se humilhar para se exaltar, você já está errado. A exaltação você não busca. Você sempre quer ser humilde. O único prazer seu é exaltar a Deus. Mesmo que Deus te exalte, você quer mostrar a Deus, mostrar Cristo. Você não vai querer que seu nome esteja em um outdoor. Ali está o irmão Geraldo. Por se humilhar, eu agora o exaltei. Vejam seu belo nome em letras garrafais. É isso que eu quero? Ou eu tenho que mostrar a Cristo? Você vai querer mostrar Cristo sempre. 1 Pedro 5. Semelhante vós, jovens, submetei-vos aos anciões. Então, quem é o ancião de vocês? Quem é o maior ancião? Eu não estou falando nem do pastor que está aqui, ou dos irmãos mais velhos. Quem é o maior ancião? Deus. E ele é o que? Espírito. E é o que? Santo. Então submetam-se. E sede todos sujeitos uns aos outros. Irmão, qual é a melhor forma de você dizer que ama a Deus? A gente sabe dizer assim, ó: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Todo mundo pode falar. São apenas palavras saindo ao ar. Agora, o amor é mostrado por atitude. E sabe qual é a atitude? Ame uns aos outros. Demonstre que ame. Não precise falar, apenas demonstre. Aquela pessoa sabe que é amada. Ame uns aos outros. Ore um pelos outros. Amem uns aos outros. E depois vem e fala assim, ó: revesti-vos de humildade, porque Deus... reviste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Então, não temos acesso a Deus com o nosso orgulho. E qualquer coisa que te permite nos humilhar é uma bênção que não tem preço, mesmo que não seja muito agradável no momento. E uma delas é o jejum. Salmos 35:13. Mas quando eles estiverem enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei minha alma com jejum. Não foi o que a gente falou? Por que ele humilhou a alma dele com jejum? Foi mérito dele fazer isso, Davi? Não. Como a gente quebra a carne, se há algo ali apetitoso, o meu estômago quer, não quer? Eu vou ter que quebrar esse organismo. Eu paro de alimentar esse organismo, para que o Espírito de Deus comece a tomar controle de sua vida. Então a alma, ela sujeitou-se à potente humildade de Deus. Por que precisamos humilhar nossa alma? Porque ela é a parte arrogante em você. E como isso acontece? Lembre-se do homem trino: corpo, alma e espírito. A sua alma reflete o que o seu espírito está sendo carregado. Então, se você se alimenta de coisas boas, sua alma vai estar se alimentando de coisas boas. E se sua alma está em arrogância ou orgulho próprio, a maneira de fazê-la humilde é por um espírito, lembre do Espírito Santo, humilde. A palavra de Deus é Deus em letra, temos aqui. Suas próprias palavras são espíritos, são vidas. Elas têm que te influenciar e te levar a conhecer quem você é realmente. E outra forma de se pôr em submissão através do conhecimento da palavra de Deus.
Através do jejum. Porque eu disse para vocês. E por que o jejum? É uma boa pergunta, né? Quem é o mestre em você? Você ou o seu estômago? Isso é difícil, irmão. Chega naquela sexta-noite, no sábado à noite, o que tu vai fazer? Vou pedir uma boa pizza. Quem é o servo em você? Por que você está sujeito a qual vontade? A da carne ou a do Espírito de Deus? Se você deixar a carne fraca através do jejum, o Espírito vai ter que tomar conta. Quando jejuamos, afligimos a alma para que domine a carne. Ou seja, as influências que vêm de fora e a genética que foi alterada. Não domine você. Agora, se nos tornamos arrogantes, as bênçãos de Deus param de vir, né? Aí você chega assim, pai, por que não vem mais? Por que não vem mais bênção? Porque geralmente, irmão, fala sério, todo ser humano vê a bênção no monetário. Isso é fato. Uma boa parte vê isso. Mas digamos que fosse isso. Que não é isso, mas digamos que fosse isso. Aí você pergunta, por quê? E você se torna arrogante. E ele te responde assim, você se tornou orgulhoso e autocentrado de novo. E quis do seu jeito. Você está deixando a outra vontade de falar de novo em sua alma. E você sabe, tem que ser trazido em sujeição à minha palavra, do meu jeito. Então, você vai ter que ir para onde? Para o jejum. Quebra esse organismo aí que quer tomar controle. Por quê, irmãos? A carne, ela quer as coisas da carne. A carne, ela quer as coisas que o mundo oferece para ela. 1 Reis 21 fala do rei Acabe. Todos sabemos do rei Acabe. Foi um rei perverso. Foi influenciado por uma mulher chamada Jezabel. E ela, por sua vez, também foi influenciada por um outro espírito. Ou seja, um espírito influenciou Jezabel. Jezabel fez um outro filho. Por isso que muitas vezes a gente fala, você pode fazer um outro filho de Deus. Porque se você tem um Espírito Santo, fale a palavra, meu irmão, professe bênção, mostre para essa pessoa, a sua influência vai transformar a vida daquela pessoa. Jezabel influenciou a rei Acabe e Elias, pela palavra do Senhor, falou, os cães lamberão o teu sangue. E o que aconteceu com Acabe? Se desesperou. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou seus vestes e cobriu sua carne de saco, e jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo, então viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos teus dias, mas nos dias do teu filho o trarei sobre sua casa. Agora, irmão, se Deus fez isso com Acabe, que era um rei mau, imagina você que tem promessa. Jejuou e orou. Querem ser humildes? Essa é a pergunta. Você tem que estar em uma humildade, você tem que estar lá naquela humildade. Quem é humildade? Você sabe o que é ser humilde? Nega-se a si mesmo, dê passagem para o Espírito Santo, ele vai mostrar. Como? Reconheçam quem vocês são. Primeiro, reconheçam quem vocês são. Somos arrogantes, egocêntricos, pecadores. E quem é Deus para fazer a obra em vocês? Escute a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Meditem, meditem e meditem. Isso é o quê? Um culto racional. Jejuem, quebrem a vontade da carne. Orem com sabedoria e sem repetições vãs. Não é isso que a palavra fala? Use a própria palavra e converse com Deus, para que seus corpos estejam em submissão. Irmão, aí tu me pergunta assim, o quanto devo jejuar? E eu te pergunto de novo, o quanto você ora? Você ora o suficiente? Você vai pensar, então você jejua o suficiente? Então jejum tem que ser quanto? Às vezes? Não, é sempre mesmo. É como você come e respira, é sempre. Isso tem que ser prática do cristão.
2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então, irmãos, são 7 passos. Eu li aqui 7 passos, mas eu vou ler novamente para vocês, tá? 4 passos que o povo de Deus tem que dar e 3 passos que Deus dá para poder fazer essa obra. E qual é o primeiro? Eu vou ler. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos. Você sabia que só pelo fato de você já reconhecer que é arrogante, é orgulhoso, já é uma humildade de Deus querendo trabalhar na sua vida? Nos humilharmos, por quê? Porque o orgulho é uma barreira para a resposta às nossas orações. O próximo é orar. Não comece a orar até tratar seu orgulho. Buscar a minha face. E o que é buscar a face de Deus? É a sua presença, seu Espírito. Aonde? Ao meu lado? Não, comigo. Não uma oraçãozinha de meia, 1 hora. Eu vou orar 3 horas para ver se eu vejo Deus. Não. É até você sentir a presença de Deus. Não vamos pôr limites para uma oração. Mas você pode orar 3 horas num dia e não tem nada. Mas você pode ter uma pequena oração de manhã de 5, 10 minutos, outra 9 horas, outro meio-dia, e você está em constante culto racional na sua mente, deixando a palavra trabalhar. Aí você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Deus pede o 4º passo: converter-se de seus maus caminhos. E você diz: Deus, mas eu não tenho maus caminhos. E Deus disse: espere até entrar na minha presença e você descobrirá. Que maus caminhos são esses? O orgulho já é um, não é? Você sabe quais são. Veja, você pode jejuar e ser muito orgulhoso ainda. Jesus disse: não jejue assim. O que a palavra de Deus fala ali? Mateus 6. Não jejue como os hipócritas. Aparência triste, de um jeito que não, todo mundo sabe que você está jejuando. Não jejue assim. Lave seu rosto, não deixe que ninguém perceba que você está jejuando, não precisa falar para ninguém, porque isso já é pôr o orgulho dentro do jejum. Não vai funcionar. Daí ele diz: eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos gostariam da sua terra sarada? É o terreno lá da sua casa, lá da sua casinha, que você planta, que você tem as suas hortaliças. Essa não é sua terra. Esse planeta não é sua terra. Seu coração é sua terra. Você é a terra. Agora estão abertos os meus... 2 Crônicas 7,15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Não esse templo. Vocês. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Davi foi o quê? Segundo o coração de Deus. Então seu coração vai ser segundo o coração de Deus. E o coração de Deus é o quê? Amor, humildade. Amém? Então, como podemos ter humildade se é uma virtude de Deus? Isso não nasceu conosco, foi perdido no caminho lá no Éden. Por que falhamos em ver a humildade em nós? Porque o que é humilde ainda não está em nós. Você não pode ter humildade, mas você pode em si. Não pode ser humilde, mas você lembre-se, você tem que estar sobre aquela humildade. Qual o caminho para cima, né? Para baixo. Tomai sobre vós o meu jugo, a justiça de Deus, e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Cristo falou isso. Humilde de coração, ele falou. Coração de quem? Humilde de coração. Coração de quem? De Deus. Por isso que ele fala em 2 Crônicas: em vós tereis esse meu coração estará em vós. E vocês serão humildes de coração. Estão vendo que não depende de eu mesmo querer ser humilde? Humildade de Moisés. Todos conhecem, né? Do Moisés saiu do Egito, o povo ficou 40 anos no deserto porque pecou. O que acontece?
sai para fora deles que eu vou destruir, começarei de novo contigo. O que ele disse? Senhor, se riscar o nome deles, risco o meu. Quem falou isso? Isso foi uma humildade, não foi? Humildade de Moisés. Moisés era um homem humilde, irmãos? Não, ele não era um homem humilde, pela carne não, porque ele estava para ser o próximo faraó. Imagina a arrogância e o orgulho de um homem desse. Mas quando ele reconheceu pela palavra e promessa de Deus que teria que ser um libertador, aí Deus joga ele lá no deserto, 40 anos, e tratou com ele. E quando ele disse, se riscar eles, risco o meu. Quem foi? Cristo. Então a humildade ainda não é do homem, a humildade era Cristo naquele homem. Irmão Brana, todo mundo sabe, saiu do caminho. Todo mundo fala que um dos maiores dons do irmão Brana foi o quê? Sair do caminho. Quem saiu do caminho? O que é humildade? O que é humildade? É o seu espírito render-se, é uma baixeza de espírito se render-se e dar passagem para quem em sua vida? Agora, quem foi mestre nisso e foi humilde até morte de cruz? Cristo. Então, se você pegar todos os profetas do Antigo Testamento até o último, você vai ver o atributo de cada um. Se você pegar o atributo de cada um e juntar, é Cristo. Então, por isso, a humildade não depende de nós mesmos. Então, o orgulho é a contrapartida da humildade, que é a baixeza do espírito, que é tirar o orgulho do homem. Agora, como tirar o orgulho do homem? O homem tem que reconhecer que é orgulhoso, e esse reconhecimento só vem através da palavra, por meio de Deus, confessar seu erro. Não tem que justificar seu erro, tá? Confesse seu erro, mas não vai dizer pro teu irmão ali assim, ó, eu errei, mas tu também errou, né? Vamos e viemos. Não precisa disso. Eu errei, me perdoe. Mude de atitude. Seja o sal da terra. Você sabe o que é sal da terra? Você pode comer qualquer alimento, mas sem o sal não vai dar a diferença ou o sabor no alimento. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas por onde que você se esforça para ser o sal da terra? Ou é por meio da promessa? Isso tem peso, isso tem poder. O quanto oramos, o quanto lemos ou meditamos. Você sabia que uma boa meditação, Deus vê na sua mente que você está meditando, e a revelação Ele põe, você pode estar andando de carro, estar trabalhando, fazendo qualquer coisa. Aí quando você recebe aquela revelação, é uma euforia. Você quer berrar, mas não pode. Você se controla. Agora, vou ler 1 Coríntios 13, da versão amplificada, e vamos ver o que diz. Preste atenção nas palavras. 1 Coríntios 13. Se eu puder falar a língua dos homens, até mesmo de anjos, mas não tiver amor, aquela devoção racional, intencional, espiritual, tal como é inspirada pelo amor de Deus por nós e em nós, serei como um gongo barulhento ou como um símbolo que retine. Se eu tiver poderes proféticos, o dom de interpretar a vontade e o propósito divinos e compreender todas as verdadeiras mistérios secretos e possuir todo o conhecimento, e se eu tiver suficiente fé que eu possa remover montanhas, mas não tiver amor, o amor de Deus em mim, nada sou um ninguém, inútil. Mesmo se eu distribuir tudo o que tenho entre os pobres, provendo-lhes alimento, e se eu render meu corpo para ser queimado ou para que eu possa me gloriar, mas não tiver amor, o amor de Deus em mim, não lucrarei com nada. O amor suporta muito e é paciente, é gentil. O amor nunca é invejoso, nem queima com ciúme, não conta vantagem, nem se vangloria, não se mostra soberbo, não é altivo, arrogante, inchado de orgulho. Vocês estão vendo o que é isso? Isso é o amor que tem que ser manifestado em quem? Eu posso então ser humilde? Não é rude, sem bons modos, não age inconveniente. O amor de Deus em nós não insiste em seus próprios direitos ou em seu próprio jeito, pois não busca a si próprio, não é sensível demais ou irritável ou cheio de ressentimento, não leva em conta o mal que lhe é feito.
não presta nenhuma atenção ou um mal que sofreu, não se alegra na injustiça, mas se alegra quando o que é certo e a verdade prevalecem. O amor sustenta-se sobre qualquer coisa e sobre tudo que vier, está sempre pronto para acreditar no melhor da pessoa. Então já estou para terminar, meus irmãos. Então, estamos tratando com o amor de Deus, que é o ágape. Então, essa humildade, ela vem agora por onde? Por um amor. 1 Coríntios 13 disse isso, não diz? Tem a ver com um amor, porque 1 João 2 nos diz assim: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, o orgulho. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tens esse amor? Então serás humilde? Reconhece o amor de Deus na tua vida? Se não, não é uma forma, não é uma regra, não é uma receita para você buscar. Irmãos, não sejam tímidos. Eu sei que a mensagem foi o tanto quanto dura, batendo no nosso orgulho. Por isso eu fiz a pergunta: onde fere mais o homem? É em nosso orgulho ou não é em nosso orgulho? Não fiquem com vergonha de dar um amém ou glória a Deus. Vocês terão vergonha lá de abraçar os irmãos e dar um amém, um glória? Você cria uma atmosfera, e quando você cria essa atmosfera, o Espírito vai e trabalha em sua vida. Muitas vezes ficamos retidos, não deixando que demos liberdade para o Espírito de Deus na nossa vida. E Ele está ali, Ele não invade, Ele é cordial. Estou à porta e bato. Não fique tímidos. Dê um amém, dê um glórias a Deus. É duro, é difícil ouvir isso? Mas é para que possamos crescer. Na falta do amor, é falta de humildade. E ser humilde, então, aí já é o orgulho. Ou seja, onde tem um, não tem outro. É como física básica. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Onde há luz, não há trevas. Então não diga a Deus. O irmão pode vir já para frente? Então não diga a Deus: eu tenho maus caminhos para me arrepender. Provavelmente, eu gosto muito dessa citação, ela me motiva muito. Provavelmente isso só vai dizer o quão distante você está da face dele, não na luz do semblante dele. Essas coisas ficam diferentes. Então não diga que você não tem. Agora, veja se você estiver na face dele. Tem uma boa mensagem ela está no inglês, e isso me deixa muito motivo. A escritura na parede. A irmã Brana fala de um pastor. Eu vou ler isso para finalizarmos, tá? Você não vai se posicionar por ele? É uma pergunta do irmão Brana. Por que você não se chama de soldado? Por que você não se confessa seus pecados? Você diz: irmão Brana, eu pertenço a metodista, batista, eu não me importa qual igreja você pertença. Eu estou pedindo que você aceite Cristo como uma pessoa de Cristo, que é Cristo Santo, que é o Espírito Santo em você, que muda toda a sua atitude, muda o seu ser. Se você não tiver isso, perderá o arrebatamento e estará aqui para a tribulação. Aí ele fala desse pastor que tinha há 65 anos atrás do seu tempo, se chamava Daniel Green. Daniel Green foi um grande ministro cerca de 50 ou 65 anos atrás, através do país ocidental, e ele pregou em todos os lugares. E uma noite ele teve um sonho, e nesse sonho ele pensou que tinha morrido. E ele passou pelo espaço e subiu até os portões celestiais, e ele bateu na porta, e o zelador veio até a porta e disse: quem és tu? E ele disse: eu sou Daniel Green. Você vê o homem? Isso é uma ação do homem, está automático no homem. Eu sou Daniel Green. Entenderam o que eu estou falando? Isso às vezes é o nosso orgulho falando. O evangelista, ele disse: eu preguei o evangelho por todos os Estados Unidos, já vi centenas de homens e mulheres virem ao Senhor Jesus. Ele disse: deixe-me ver. O porteiro falou: deixe-me ver aqui então. Senhor Green disse: não há nada no livro aqui com o nome de Daniel Green. Disse ele:
certamente meu nome está lá. Não, não há nada aqui. Oh, disse ele, que decepção. Ele disse, o que devo fazer? Ele disse, só posso apontar uma coisa: o julgamento do trono branco. Bem, disse ele, não tenho escolha, eu vou ter que pegá-lo. Irmão, você nunca quer ficar naquele lugar. Então ele disse que passou muito tempo no espaço, viajando. Depois de um tempo começou a desacelerar, começou a ficar claro, mais claro e mais claro, até que ele veio direto para o centro de uma grande luz. E ele olhou em volta e não havia ninguém ao seu redor. E ele pensou, oh, que lugar. Ele ouviu uma voz dizer, quem és tu? E ele disse, eu sou Daniel Green. Entonação muda, porque ele viu onde estava. E agora onde está o orgulho do homem? Diante da luz de Deus. Quando ele disse, se você não se converte dos seus maus pecados, espere até estar diante de mim. Então a luz pergunta, quem és tu? Não tem mais aquela entonação, eu sou Daniel Green. Eu preguei e eles não conseguiram encontrar meu nome no registro, no portão, e me encaminharam ao seu trono de julgamento. Tudo bem, Daniel Green, disse a voz no sonho do homem. Ele disse, eu tenho uma lei aqui, e ela diz que o salário do pecado é a morte. Meus mandamentos, não há nada mais, nada para você a não ser condenação. Ele disse, Daniel Green, você já mentiu? E ele disse, eu pensei que tinha sido honesto, até que estava na presença daquela luz. E você vai pensar o mesmo, porque você é mortal. E você pensa, bem, eu sou um bom homem, sujeito, mas se você alguma vez ficar na presença dessa luz, você descobrirá, você é um pecador. Ele disse, eu pensei que tinha sido honesto, mas descobri que havia muitas coisas sobre as quais eu não era exatamente honesto. E ele disse, sim, Senhor, eu menti. Ele disse, a voz disse, Daniel Green, você já roubou? E ele disse, pensei que nunca tinha roubado nada, mas disse na presença dessa luz, há um monte de pequenas coisas sombrias que fiz, que ficaram muito grandes, e eu não sabia, que não poderia dizer nada além da verdade. Então disse, sim, Senhor, eu roubei. E disse que estava esperando para ouvir. Daniel Green conta que estava esperando vir uma voz daquela luz dizendo, saia da minha presença, sua pessoa perversa. Então ele chegou e disse que sentiu uma mão em seu ombro. E quando ele se virou para olhar para aquele rosto mais doce que já tinha visto, não havia rosto de mãe para tomar o seu lugar, e disse, e olhou para ele e deslizou seu braço ao redor dos seus ombros, e era Jesus. E ele disse, Pai, é verdade, Daniel Green na terra fez muitas coisas que eram ruins, mas Pai, enquanto ele estava na terra, em meio a críticas, em meio a problemas, permaneceu por mim. E agora, enquanto ele está aqui indefeso, eu orarei e eu defenderei. Coloque todos os seus pecados sob minha responsabilidade. Então vocês podem tentar compreender que a humildade estava em quem, e veio por quem, e através de quem, e vai estar em você. Deus os abençoe, irmãos.